Salve, salve torcedor! Tô na área de novo para falar de Vasco da Gama, o Vasco que teve um dia de alegrias fora de campo, com um acordo selado com a Prefeitura do Rio sobre o potencial construtivo de São Januário, visando a tão sonhada reforma do estádio. Vou te contar detalhes dessa situação e projetar o que poderemos aí encontrar pela frente. Além disso, nosso foco aqui também é dentro das quatro linhas. Domingo o time de Fernando Diniz tem um compromisso importante contra o Vitória da Bahia, que venceu ontem, mas segue na zona de rebaixamento. Esse é o primeiro time aí de uma sequência que pode ser decisiva para o Vasco para dar um adeus definitivo ou ficar mais distante da tão temida zona de rebaixamento e com isso o clube mirar novos objetivos nessa reta final do Brasileirão. O time tem retornos, mas com algumas lacunas em aberto. Eu vou trazer isso tudo para você. Portanto, antes, já faça aquele pedido, deixa o like, compartilhe o conteúdo, joga o vídeo em suas redes sociais, em grupos de zap e venha se tornar mais um inscrito aqui do canal. Bom, meus amigos, vamos dar um pontapé inicial falando do jogo de domingo à tarde contra o Vitória da Bahia. Teremos aí um São Januário lotadaço nesse dia, ingressos todos vendidos. E é mais um ingrediente extra para o grupo vascaíno fazer aí bonito dentro de campo e se recompor aí da derrota do meio da semana contra o Palmeiras. Cenário perfeito contra um time que está ocupando a zona de rebaixamento, que até pouco tempo era concorrente direto do Vasco. Nesta briga, que por mais que o Vasco também esteja bem mais à frente, hoje com 30 pontos, a Vitória com 25, mas não pode dar bobeira, né? Tropeços agora e esses times pontuando, a situação pode voltar a ficar ruim. Mas no Clube de São Januário há um entendimento de que a confiança ainda reina. O Vasco vai ter aí uma sequência de 2 jogos contra adversários do Z4. Pega o Vitória agora e o Fortaleza lá fora no dia 15, após a data FIFA. Isso significa dizer o quê? Que pode ser um bom indicativo para o clube deixar cada vez mais esse objetivo de briga lá embaixo distante e pensar apenas na parte de cima da tabela. Fernando Diniz conversou muito com o grupo em relação a isso e promete na data FIFA intensificar mais treinos visando uma consolidação no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco vai ter aí mais 12 jogos até o final da competição, sendo 7 jogos aqui no Rio e 5 fora, ou seja, mesmo desses aqui no Rio, 2 sendo clássicos, o Vasco tem condições de conseguir uma pontuação necessária para não pensar mais em rebaixamento e ao mesmo tempo buscar voos mais altos, quem sabe uma classificação aí para uma Sul-Americana. Hoje são apenas conjecturas, mas a realidade é que houve esse crescimento do Vasco nessas últimas rodadas e mesmo com a derrota contra o Palmeiras, é possível competir para buscar um algo novo. E é isso que o Diniz bate na tecla, tal comprometimento, a tal entrega para não perder a essência ou a forma do time jogar. Para essa partida, o treinador terá o reforço do Barros, que volta após cumprir suspensão automática. O Barros que dá toda a segurança defensiva e injeta mais confiança ao torcedor por conta da sua presença em campo. Outra possível volta comemorada pelo treinador é em relação ao banco de reservas. O Matheus França voltou a treinar com o grupo e tem chance de ser relacionado. E aí sendo mais uma peça ofensiva no tabuleiro estratégico do Fernando Diniz. E aí, meus amigos, fica a última dúvida em relação à zaga. Carlos Cuesta joga ou não joga? Olha, ontem ele ficou apenas na academia se exercitando e tratando de sua lesão na coxa. Hoje foi ao campo e iniciou a transição, mas é importante pontuar que ele não fez as atividades com o grupo, não participou de coletivo, fez apenas trabalhos individuais, como o Piton fez e como o Thiago Mendes fez. Isso por si só já configura, já traz uma pulga atrás da orelha em relação à sua presença. No Vasco há esse temor de perder jogadores importantes na reta final. Por conta disso, a maior possibilidade hoje é que o Cuesta fique de fora e possa ter tempo aí suficiente para se preparar melhor e voltar dia 15 contra o Fortaleza. Ninguém quer queimar etapas nessa sequência. Caso se confirme isso, o substituto do Cuesta, como eu já havia informado ontem, seria o Hugo Moura. Os dois Lucas vêm de falhas e o Hugo Moura, mesmo improvisado, é a preferência do Diniz para a zaga. Isso ajuda inclusive o treinador no meio campo, porque com a volta do Barros, ele teria que optar ali entre o Hugo Moura e o Tietê para colocar em campo desde o início. O Hugo Moura indo para a zaga, a dúvida se dissipa e o Tietê seria aí o companheiro do Barros na meiuca. Bom, amanhã é o último treino e teremos enfim as confirmações finais. Agora, galera, vamos mudar a página e falar de um assunto bem legal que nos dá esperança para o futuro, a reforma de São Januário, a tão sonhada reforma
que nunca saiu do papel, não é mesmo? Vem gestão, passa gestão, nada muda. Porém hoje, com um acordo com a Prefeitura do Rio, foi o pontapé inicial para essa reforma sair do papel definitivamente. Foi assinado um termo de transferência do potencial construtivo de São Januário. Esse documento dá autorização formal para comercialização do potencial do estádio. Essa formalização, esta etapa, permite ao Vasco iniciar a fase de estruturação financeira dessa obra. Com esses recursos provenientes dessa venda do potencial construtivo, o clube poderia então viabilizar a execução do projeto de reforma e modernização de São Januário. Resumindo, meus amigos, o Vasco passa a ter autorização formal para comercializar o potencial construtivo junto às incorporadoras que inclusive já assinaram aí opções de compra com o clube. A tal burocracia que impedia um avanço acabou. A partir de agora serão iniciadas as negociações finais para lavratura das escrituras definitivas e a emissão pela Prefeitura dessas certidões das transferências para essas empresas compradoras. A torcida vascaína não vê a hora de ver um histórico estádio São Januário, pulsando com muito mais gente, podendo aí se transformar num verdadeiro caldeirão e temido ainda mais por seus adversários. E que assim seja, O Vasco está precisando mesmo dessa modernização. Bom, galera, essas são as informações de hoje. Eu quero que você agora comente aí embaixo suas expectativas para essa reforma. E se com a possível ausência do Cuesta, o ideal mesmo seria colocar o Moura na zaga. Comente e participe que a gente vai interagir juntos. Estou indo? Amanhã a gente se vê com as últimas informações dessa partida de domingo. Um grande abraço e até lá.